Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro da criação, Gênesis capítulo de número 2, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo do versículo 4 até o versículo de número 10. Gênesis capítulo 2, versículo de número 4 em diante. Queridos, bom é estar na casa do Senhor e bom é chegar nesse momento, porque nós temos a plena convicção que Deus ainda age através da palavra, amém? É por isso que a palavra por si só fala do seu poder, né? Lucas 11, 28, bem-aventurado, feliz é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4,4, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Diante destas palavras, eu quero perguntar se tem alguém que acredita que a palavra pode salvar, alguém que acredita que a palavra pode curar, pode transformar, pode trazer a provisão necessária. Você acredita que a palavra hoje pode marcar a sua história, que o seu ministério, a sua vida, a sua casa pode ter um divisor de águas hoje por causa da palavra? Se não acredita, acredita a partir de hoje, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 4 em diante diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor ou uma neblina, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Deus, que não seja eu, Samuel, pregando a tua igreja, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, usando a minha boca para falar à tua noiva, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode ocupar seu assento, por gentileza? Glória a Deus. Eu creio que se você sentado atrapalhar de glorificar a Deus, o pastor Antônio Eulálio vai permitir você ficar de pé, amém? Mas se você conseguir dar glória a Deus sentado, pode ficar sentado. Tem alguns que conseguem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma passagem onde ela é relatada acerca da criação do homem. Nós sabemos que, lendo o livro de Gênesis, o livro da criação, Deus designou diferentes criações em diferentes dias. No primeiro dia, Ele trouxe a terra, o espaço, Ele delegou o tempo. No segundo dia, Ele trouxe a atmosfera, Ele trouxe o firmamento. No terceiro dia, Ele criou mares, a terra, a vegetação. No quarto dia, Ele estabeleceu sol, lua, estrelas. No quinto dia, peixes e aves. No sexto dia, animais. E criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança. É interessante que a palavra, ela trata acerca de criação, e nos 6 dias Deus trabalha em prol dessa criação. Mas no 7º dia, Ele traz o descanso. E por muitas vezes, pessoas questionam o porquê que Deus
ele descansa no sétimo dia, ou por que que a palavra traz tanta ênfase no sétimo dia, tendo vista que a criação foi do primeiro ao sexto dia. Por que que dentro desse parênteses da criação, Deus menciona, a palavra de Deus menciona o sétimo dia, se Deus não criou nada? É muito interessante nós tratarmos deste assunto, e no pouco tempo que tem, eu quero trazer à igreja sobre esse sétimo dia. O que eu acho interessante é que, lendo a palavra que nós lemos e tendo a plena convicção dos 6 dias de criação, nós aprendemos, no sexto dia o homem é criado. Dentro desse espaço de 5 a 6 dias, Deus cria tudo. Deus cria as árvores frutíferas, Deus cria o gado, Deus cria os animais, Deus até estabelece o tempo, Deus deixa tudo preparado na terra, e é somente no sexto dia que Deus cria o homem. E aqui eu vou começar a pregar, e quem entender já vai dar um glória a Deus. Porque antes de Deus criar o homem, Ele preparou tudo para o homem chegar. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Eu não sei que localização Deus está te estabelecendo hoje, mas eu sei que antes de Ele te colocar, Ele já está preparando tudo para a sua chegada. Entenda uma coisa, antes de Deus estabelecer o homem no jardim do Éden, Ele já colocou o mantimento necessário, Ele já estabeleceu o dia e a noite, Ele já estabeleceu, aleluia, sementes, Ele já estabeleceu o terreno para a plantação, agora só faltava o homem. Para quem não entendeu, eu vou melhorar, deixar mastigadinho, para você sair daqui entendendo o que Deus quer para a sua vida. Antes de Deus te colocar em um lugar, Ele vai trazer a provisão necessária, Ele vai trazer o sustento necessário, Ele vai, oh aleluia, eu estou pregando aqui uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, dizendo, antes de eu colocar você em uma determinada situação, aquilo já vai estar preparado, eu vou preparar o alimento, eu vou preparar a vestimenta, oh aleluia, oh glória, eu não vim aqui brincar não, eu vim ser boca de Deus, então eu vou liberar. Deus está preparando o melhor para a sua chegada, Deus está preparando o melhor para você assumir o terreno, Deus está preparando o melhor para você chegar e tomar conta dos planos que Ele preparou para a sua vida. Você vê que Deus lindo, Ele não coloca o homem e começa a criar, Ele cria tudo para o homem chegar e está tudo feito, tudo preparado. O nosso Deus é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê. E se nós tratarmos da palavra provisão, olha que chave do reino que nós aprendemos aqui. A provisão vem da palavra do latim providere. E essa palavra providere, ela é constituída por 2 etapas da palavra. O pro significa à frente, e o videre significa olhar. Ou seja, provisão, pro é à frente e visão é olhar. Ou seja, toda vez que Deus vai prover, Ele está provendo para o futuro, para frente, para quando você chegar, já está preparado. Entenda aqui que coisa maravilhosa da palavra de Deus. Deus, Ele está antecipando a situação. Deus antecipou a chegada de Adão. Não é que no sexto dia, Deus deu na telha dele de querer criar Adão. Antes do mundo ser mundo, Deus já tinha designado o plano para criar o homem. Só que Ele disse, antes de eu criar o homem, eu preciso olhar para frente e ver o que será necessário para ele ter, para sobreviver. O que terá que habitar naquele lugar para ele conseguir sobreviver. Então, quando nós tratamos de provisão, Deus está adiantando algo que vai acontecer. É por isso que temos uma diferença entre a palavra provisão e previsão. Enquanto a previsão
tratando acerca de uma estimativa de recurso, é o que pode acontecer. A provisão é uma garantia do que vai acontecer. Eu vou liberar aqui para quem tem glória, porque na verdade tem pessoas que querem prever a sua vida, vai dizer, não vai dar certo, desse jeito não dá, não é esse método que trabalha. Mas o Deus da provisão não trabalha com estatística, Ele não trabalha com probabilidade, Ele trabalha com certeza. Enquanto a previsão do homem diz assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, Deus está dizendo, vai acontecer o que eu designei, vai acontecer o que eu preparei, vai acontecer o que eu prometi, porque eu não sou Deus de previsão, eu sou o Deus da provisão. A cartomante, ela quer prever, a magia quer prever, mas o nosso Deus é quem provê, é quem dá o atestado, é quem traz a realidade. Eu estou sentindo um ambiente profético nesta tarde, eu estou sentindo um ambiente de provisão nessa tarde, porque Deus está assinando planos nessa tarde. Deus Deus está dizendo para alguém aqui na nave da igreja nesta tarde de bênção, eu vim para confirmar os planos, eu vim para confirmar as promessas. A minha promessa, não há dúvida, a minha promessa já é realidade na sua vida. A provisão é o adiamento da ajuda de Deus. A provisão é o adiamento da ajuda de Deus. Deus me traz à memória agora diversas histórias da Bíblia, onde Ele já tinha preparado a provisão antes de chegar ao local. Lembra de Elias? Ele declarou que não haveria chuva sobre a terra, mas o local que Deus coloca ele é o lugar onde tem água e alimento. É interessante que Elias não chegou lá, mas antes de chegar, Deus disse que já tinha dado ordem aos corvos para estarem lá esperando. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta tarde? Eu já dei ordem, não é que eu vou fazer, é que a provisão tem a ver com um atestado de futuro. Eu não vou fazer, eu já fiz. Sabe o que é interessante? Nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus atemporal. Samuel, que palavra é essa? Um Deus atemporal é um Deus que não se baseia a tempo. Aleluia. A palavra não é linda dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos pode ser também como um dia. É porque Deus transcende a realidade do tempo. Deus é antes do tempo. Aleluia. É por isso que alguns teólogos gostam de fazer, aleluia, uma pequena frase dizendo que Deus não existe, porque na verdade Ele é. A existência trata de tempo, mas Deus está acima do tempo. Deus não está dentro do tempo. Deus é Senhor do tempo. Se Ele é Senhor do tempo, Ele tem todo o poder de declarar sobre a sua vida que os dias que chegarão sobre a sua vida, já vai ter preparado a provisão necessária para a sua vida. Eu estou pregando aqui sobre um Deus que não se limita a meses, não se limita a anos, não se limita a governo nenhum. O tempo é dele, o governo é dele, o mundo é dele, a criação é dele, e ele mandou dar ordem dizendo, lá na frente já está te esperando a provisão, lá na frente aquilo que você precisa já está preparado, te esperando. Só que sabe o que é interessante? É interessante que Deus cria, Deus faz a criação, Deus traz à existência aquilo que não existia. E olha que linda a palavra diz, no versículo 7 que nós lemos, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse formou, vem do hebraico yatsar, que significa o molde de um oleiro em um vaso de barro. Querido, se você pegar isso aqui, porque olha que interessante, toda a criação, nos 6 dias, Deus declarou para acontecer. E eu já vou abrir um parênteses, se você precisa de algo, tenha a convicção que o Deus que você serve, Ele não precisa fazer, Ele precisa falar. Ele não precisa pegar e começar do zero, com uma ordem Deus faz.
os 6 dias de criação, todos os departamentos da criação, ele declara: haja luz, e houve luz. Haja separação do mar e da terra, e houve separação. Só que o homem, ele pega do pó, a palavra diz formou. E como eu disse para vocês, yatsar hebraico, como se um oleiro estivesse moldando o vaso. Significa que Deus não te criou da mesma forma que o resto da criação. Enquanto toda a criação, Deus falou haja, para o homem, ele pegou e moldou com as suas próprias mãos. O que eu acho lindo é que Deus tem um particular com a sua criação, mas ainda mais forte um particular com aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Eu estou pregando de um Deus que poderia ter declarado: haja o homem, mas ele preferiu moldar, como um oleiro molda o vaso. Eu quero pregar aqui, porque há muitas pessoas ainda hoje, que esquecem que Deus também é Pai. Deus é Pai. Deus nos moldou. Deus gerou. Deus, Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, como diz no Novo Testamento, se vós que sois pais terrenos, em outras tradições dizem assim, conseguem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais eu, que sou o Criador dos céus e da terra, quanto mais eu, que sou um Deus que mesmo sendo Pai, eu tenho todo o poder sobre tudo. O que eu quero dizer aqui hoje, é que Deus não tem nada a ver com te fazer sofrer. Deus não tem prazer na morte, nem do ímpio. Deus tem um particular, um relacionamento lindo com a humanidade. E o que eu quero fazer você lembrar nesta tarde, é que Deus não te deixou só. Deus tomou com as suas mãos o pó da lama e nos criou. Ele tem a posição de Deus, mas ele gosta de ser chamado de pai. Se um pai terreno consegue dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Deus que você serve. Se um pai consegue prover o necessário para o seu filho aqui, quanto mais o Deus criador de todas as coisas. Deus compara até com os lírios. Se os lírios se vestem ainda melhor do que o rei Salomão, quanto mais a maior criação, a obra-prima de Deus sobre a terra que somos nós. Então lembre-se que Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com os seus filhos. Se você se coloca no lugar de filho de Deus, se você mantém a posição de filho de Deus, Deus vai trabalhar em prol da sua vida. Porque assim como um oleiro molda o vaso e todas as imperfeições ele vai refazendo, Deus, se for necessário, ele vai refazendo a sua vida, mas ele não vai deixar desconstruído, ele não vai deixar quebrado. Pode até quebrar, mas ele começa do zero para mostrar que ele é um oleiro que se preocupa com a sua obra-prima. E olha que interessante, meus queridos e amados irmãos, na criação Deus prepara tudo e depois traz o homem. Nós lemos os versículos aqui que Deus, ainda antes da chegada do homem, não tinha nem regado a terra. Ele esperou o homem chegar, o momento do homem chegar para mandar a neblina, o vapor, para regar a terra e dar os frutos necessários, dar os mantimentos necessários. Só que o que eu acho interessante é que Deus já preparou todo o cenário para Adão. Deus já preparou todo o cenário para o homem, para começar a cultivar, para começar a extrair aquilo que ele precisa. Só que olha que interessante, no dia seguinte, dia 1, o primeiro dia vai bater o cartão, para Adão chegar lá, bater o cartão e começar o trabalho. O que a palavra diz? Deus descansa. Agora, redobre a sua atenção. Deus já preparou todo o trabalho para Adão fazer. Deus já deixou bem mastigadinho. Adão, primeiro dia de serviço, vai trabalhar. Não, primeiro dia de serviço, 7º dia, descanso. Agora, que mistério é esse, Samuel? Que Deus prepara tudo para Adão. Ele coloca
tudo os mantimentos necessários, todas as ferramentas, estabelece o dia e a noite, o tempo, ele coloca todas as ferramentas necessárias para ele trabalhar. Por que que Adão não trabalha? Porque Deus descansa, aleluia, porque Deus estava mostrando para Adão que quem segue na provisão de Deus tem descanso todo dia. O 7º dia demarca como o dia 1 de Adão. Adão começa a trabalhar, Adão vai fazer o seu serviço, mas Deus descansa. Sabe por quê? Quem anda debaixo da provisão de Deus descansa todo dia. Irmão, eu vou melhorar para você melhorar o seu glória. Deus está dizendo assim: o primeiro dia de trabalho de Adão virou feriado, porque Deus estava querendo mostrar o seguinte: você pode até tentar trabalhar, mas quem dá a provisão sou eu. Você pode até tentar fazer o trabalho, mas quem traz o resultado sou eu. Adão, senta aqui comigo, que eu vou te mostrar que você pode trabalhar, você vai trabalhar, eu vou te ensinar a trabalhar, mas acima do seu trabalho, a única pessoa que vai fazer acontecer, Adão, não é você. A única pessoa que vai fazer acontecer sou eu. Eu vou declarar uma palavra profética para alguém que veio trazer glória, aleluia, na tarde da bênção. Para quem está debaixo da provisão de Deus, pode ter trabalho, pode ter funções, pode ter obrigações, mas é descanso todo dia. É por isso que a palavra de Deus diz no Novo Testamento, aleluia, Mateus 12, a palavra do Senhor diz que Ele traz descanso. O que Jesus fala para a gente? O que Jesus fala para a gente? Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Deus colocou todas as ferramentas para Adão. Não significava que Adão não ia trabalhar, mas Deus queria mostrar para ele: Adão, na minha presença eu vou facilitar. Adão, na minha presença eu vou mostrar o caminho. Adão, na minha presença eu vou deixar do jeitinho para você só ir lá e terminar o trabalho, porque eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus do descanso, eu sou o Deus que toma o jugo, que pega o fardo, porque eu sou o Deus que prezo pela sua vida. Então olha que magnífico a palavra do Senhor, mostrando que Adão tinha que aprender a descansar primeiro para depois trabalhar. Agora, queridos, na sociedade que nós vivemos, nessa correria que nós vivemos, nós queremos alçar para o trabalho, seja que trabalho for, espiritual, físico, financeiro, o que seja, e nós queremos trabalhar antes de aprender a descansar. O ser humano tem como característica a ansiedade. E todo ser humano tem um pingo de ansiedade. A psicologia afirma que todo ser humano, por alguma fase da sua vida, desenvolve pelo menos um pouco um indício de ansiedade. Porque neste século que nós vivemos, nós estamos vivendo na época do fast food, da coisa rápida, da coisa agora, eu preciso para ontem. Deus estava querendo mostrar para Adão: Adão, você quer ver as coisas acontecerem, você precisa saber esperar em mim. Esperar é difícil, esperar é complicado, descansar é difícil. Por que descansar é difícil, Samuel? Se você está preocupado, você não consegue ter um bom sono. Se você está preocupado, você não consegue descansar. Se a sua mente está aflita, você não consegue desenvolver uma boa noite de sono de uma forma saudável, para que no dia seguinte você esteja apto para cumprir as suas obrigações. Aleluia. Só que eu vim dizer para você que o seu descanso não é um método, o seu descanso é uma pessoa. Eu vou repetir: o seu descanso não é um método, o seu descanso é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, porque na verdade Gênesis capítulo 2, versículo 21 que diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Eu quero falar para alguém aqui que talvez tenha perdido o sono, talvez alguém convivendo com insônia, talvez alguém aqui que está perturbado nas noites, não consegue descansar. Deus está dizendo assim: para quem sabe descansar em mim, para quem sabe esperar em mim, pode estar aflito, pode estar ansioso, eu faço cair num profundo sono, porque eu sou o Deus do descanso, eu sou o Deus que descansa, eu sou o Deus que ensina o descanso.
Irmãos, muitas vezes as tribulações da nossa vida querem tirar nossa paz. Muitas vezes as dificuldades da vida querem tirar nossa paz. Mas Deus está dizendo, acima de tudo, se você confia, se você espera, se você anda com Deus, Deus te dá um descanso. Deus é poderoso. O que a palavra diz? Que Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Quando a palavra diz a paz que excede todo o entendimento, está falando que é uma paz inexplicável. Se excede todo o entendimento, é uma paz que nós não conseguimos compreender. É por isso que muitas vezes as pessoas de fora não entendem a nossa entrega a Deus. Eles não entendem ver um crente pé rapado, com a havaiana com prego, está indo na tarde da bênção, está indo nos cultos, está indo nas orações. Eles não entendem, estão dizendo assim, mas por que essa pessoa não acorda para a vida? Por que essa pessoa não entende que ela precisa ir para a rua, começar a entregar panfleto, começar a entregar proposta de trabalho? Essa pessoa precisa correr atrás da vida. Sabe o que eles não entendem? É que a paz que existe aqui dentro, não existe lá fora. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, em 1 João, capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que está no mundo. Eu quero dizer para alguém aqui, a paz que você encontra aqui, você não encontra no teu trabalho, você não encontra no cheque que você vai receber, a paz que você recebe, você não acha nem na tua família, mas a paz que excede todo entendimento, que te faz descansar, que te faz caminhar, que te faz prosseguir, é aqui na presença de Deus. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, a provisão chega. Agora, se nós estamos aflitos, uma pessoa aflita, ela está propícia a querer decidir tudo de uma forma rápida e tentar ser eficaz. Só que, na maioria das situações, uma pessoa aflita ela perde um pouquinho dos seus sentidos, fazendo com que ela haja de uma forma emocional, de uma forma passional. Só que Deus é o Deus da provisão. O que falamos aqui agora há pouco? Deus já cuidou do seu amanhã. Não é que Deus já preparou amanhã. Então nós não precisamos nos afligir, ficar afoitos com o que vai vir o amanhã. A palavra do Senhor diz que para cada dia basta o seu mal. Os problemas de hoje não precisam se passar para amanhã. O amanhã Deus está cuidando. E sabe o que eu preciso fazer agora, no hoje? Descansar nesse Deus. Eu estou falando aqui de um Deus que preparou o amanhã. Se Ele preparou o amanhã, para que se preocupar com o amanhã? Pregamos aqui, estamos falando de uma criação onde Adão só foi inserido depois que tudo foi preparado. Deus não vai deixar você chegar a lugar nenhum você estando na obediência dEle. Deus não vai deixar você chegar a lugar nenhum sem antes ter preparado o mantimento, a provisão, o caminho, o discernimento, a sabedoria, para saber se adequar àquela situação. Perceba aqui, meus queridos e amados irmãos, que Deus não descansa no sétimo dia porque Ele cansou de criar. Ele descansa no sétimo dia para mostrar que Ele está sob controle de todas as coisas. Se nós trazemos para a nossa realidade, trazendo o exemplo de um ser humano, de um indivíduo, que já acertou todas as suas contas, ele tem o direito de descansar. Ele diz, eu já acertei tudo que eu precisava acertar, e está tudo certo, acabou, vou descansar. Só que com Deus, olha os mistérios de Deus. Deus acerta as coisas que nós precisamos, Deus nos ajuda, Deus traz a provisão, só que Ele descansa antes da provisão chegar. Que mistério é esse, Samuel? Eu tenho que descansar antes da provisão chegar? Porque na verdade Deus já deu ordem. Quando Deus já deu ordem, a palavra de Deus diz em Números, esqueci o capítulo agora, acho que 17, 23, ou 19, 23, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus declarou para o seu futuro o que vai acontecer, você não precisa
ficar afoito com o que vai acontecer. Ele já declarou, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele falou que vai acontecer, já aconteceu. Se Ele falou que já vai acontecer, nos céus já estão contemplando o teu futuro, porque aquele que é atemporal, que é o teu Deus, Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe que vai chegar, Ele já sabe que vai chegar a provisão, porque é Ele quem preparou para a sua vida. E olha que interessante, nós temos outra citação na palavra de Deus sobre descanso, da parte de Deus. Jesus Cristo, em Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante, mostra que Jesus estava num barco com seus discípulos, e o barco balançava, a tempestade tomava conta do barco, já submergia o barco. Só que Deus, em forma de Jesus Cristo, estava na proa do barco, dormindo. E então os discípulos vão acordar Jesus e dizer: Jesus, por que o Senhor está dormindo? A tempestade está, aleluia, balançando o barco. Jesus sai para fora e ordena que a tempestade pare. Sabe o que Deus está querendo mostrar para alguém aqui nesta tarde? O Deus que está no seu barco está te ensinando a descansar, porque independente das tempestades e da luta, Ele é dono do mar. Não só dono do mar, Ele criou o mar. Eu quero dizer para alguém aqui que acredita no poder de Deus, que na verdade essa tribulação, essa luta tem prazo para acabar, porque Jesus está saindo da proa do barco para dizer: acalma-te vento, acalma-te mar, acalma-te tempestade, porque quem te criou fui eu, quem manda em você sou eu, e quem está nesse barco não é qualquer um não, quem está aqui é minha imagem e semelhança, quem está aqui é meu seguidor, quem está aqui é filho. Então para, porque eu sou o pai que cuida. E olha que interessante, aleluia, nós perdemos a paz na nossa vida e nós damos desculpas. Que tipo de desculpas, Samuel? Tempo, lugar, recurso. Nós balançamos nesses momentos. Na verdade, você não precisa se preocupar com o tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. Ah, Samuel, mas está demorando. Samuel, está acabando o meu prazo da entrega do trabalho está chegando ao fim, eu não cheguei nem na metade. O prazo que eu preciso terminar isso está chegando no fim, eu não estou nem na metade. Você se esqueceu que Deus é o Senhor do tempo. A palavra de Deus diz que se foi necessário que parasse o sol, Deus parou o sol. Deus é Senhor do tempo, e você pode achar que o tempo está correndo. Na verdade, Deus está dizendo assim: eu estou marcando o tempo certinho para honrar Ele. Eu estou marcando o tempo certinho para prover para Ele, porque eu sou o Senhor do tempo. Samuel, mas eu não consigo, o lugar que eu estou não me ajuda, a referência geográfica que eu estou não me favorece. A palavra de Deus diz para você aqui hoje: pare de falar o que você está vendo e comece a falar aquilo que você quer ver. Quando Deus traz a criação, traz a existência, Ele não diz: eu queria ver um sol, eu queria ver a lua, eu queria que houvesse tempo. Não, Deus diz: haja luz, haja sol, haja tempo, haja firmamento. Eu quero pregar aqui para alguém dizendo: você é profeta, meu filho. Eu declaro hoje que você é profeta, porque a partir de hoje você não vai dizer: eu queria que isso acontecesse, eu queria que isso chegasse. Você vai dizer: vai acontecer, vai chegar, porque o dono deste lugar é o meu Deus. Eu não dependo de região, eu não dependo de geografia, eu dependo do meu Deus, e eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Então comece a declarar coisas boas. Chega de criticar onde você está. Chega de falar: esse lugar é horrível, essa cidade é horrível, este bairro é horrível. Comece a declarar: este lugar é uma bênção, este lugar vai ser transformado, este lugar vai ser restituído, porque o Deus do haja é o seu Pai. Outra desculpa: os recursos, Samuel, eu não tenho recursos necessários, eu não tenho o dinheiro que eu preciso, eu não tenho, Samuel, aquilo que eu precisaria ter para custear isso. Mas Deus está dizendo para você aqui: os recursos humanos não excedem o poder de Deus. Nós colocamos no dinheiro muito valor. Nós colocamos muito valor no dinheiro, tendo a convicção que Deus está acima do dinheiro.
Nós vemos na Bíblia inúmeras histórias que Deus manda o que é necessário. Deus manda o que é necessário. Você não precisa ter, você precisa servir um Deus que manda. Oh, Choricalabai. Eu estou encerrando aqui já, meu querido. Se coloque de pé que eu vou liberar sobre a sua vida agora. Porque quando a criança, o menino, está no meio da multidão, com 5 pães e 2 peixes, não tinha o recurso para prover para todo mundo. Só que Deus não pediu a quantidade certa. Deus perguntou quanto tinha. Deus está falando para você hoje, o quanto você tem aqui hoje. O quanto você tem aqui hoje, é coragem? Você tem o que? É a ousadia que você tem hoje? É a adoração que você tem hoje? Entrega, porque eu sou o Deus que manda. Eu não dependo do que você tem, eu dependo da sua entrega. Você vai dar para mim? Você vai entregar a sua vida para mim? Você vai entregar os seus sonhos para mim, os teus projetos? Deus está dizendo para alguém aqui: para quem entrega os projetos eu multiplico, para quem entrega os projetos eu restituo, para quem entrega os projetos eu transformo e faço acontecer. Você está a um passo da provisão de Deus. Você está a um passo da provisão de Deus. Se você hoje não ocupa o lugar de filho de Deus, porque filho de Deus, não é todo mundo que é filho de Deus. Eu não sei aonde estão começando a falar isso, porque na verdade a Bíblia é clara dizendo quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Filho do diabo não pode ser filho de Deus. Se você não ocupa o lugar de filho de Deus, você precisa ocupar hoje para receber a provisão necessária. Adão só descansou com Deus porque ele sabia naquele momento a posição dele perante Deus. Era criação, era filho. Tem alguém que quer ser filho hoje? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Faz assim. Querido, se você voltar para Jesus hoje, a provisão tem o laudo de Deus para chegar na sua vida. Mas como é que Deus vai prover para você se você não aceita Ele? Se você quer aceitar Jesus hoje, ocupar esse lugar de filho, vem até aqui à frente, que a gente vai orar por você. 1 João 1,9: aquele que me confessar perante os homens, eu os confessarei perante meu Pai que está nos céus. Você só vai ter acesso à provisão quando você tiver a sua vida entregue a Deus. Você precisa entregar a sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Faz assim com a sua mão. Eu tinha visto uma mão, bem quando eu falei, já não me recordo aonde que eu vi. Vamos fazer o seguinte, o meu tempo está acabado. Então eu vou fazer o seguinte, num ato de fé, você que não é crente, quer aceitar Jesus, ou você que já foi crente e se afastou, vem para frente. Tem gente vindo? Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Irmão, isso é chamado só para quem quer ser filho. Quem não quer ser filho não precisa vir. Quem quer ser filho vem. Quem não quer ser filho não precisa vir. Quem não quer provisão não vem. Quem não quer viver de milagre não vem. Porque o mundo trabalha com estatística, nós trabalhamos com milagre. Lá você precisa calcular. Aqui a calculadora de Deus é diferente. É outra numeração, é outro estilo. Se você quer viver a provisão de Deus, vem aceitar Jesus hoje. Eu não vou te forçar. Eu não vou falar, vem que eu vou orar por você. Você tem que vir porque você quer. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui para frente. Só para eu já eliminar aqui quem falta. Você que é crente, você que é cristão, se assente, só fica em pé quem não é crente, ou quem é afastado. Você que é crente, você que é cristão, assente. Está na casa do Pai, hein? Quem ficou em pé, quer aceitar Jesus hoje? Quer aceitar Jesus hoje? Ninguém? Todos são crentes? Todos são cristãos? Então amém, não vou tomar mais tempo não. Nós temos aqui 2 filhas de Deus. Vocês estão voltando ou aceitando? Está voltando? Voltando e você está voltando? Amém, aí ó. Deus achou o filho pródigo hoje. Repitam comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida e me guarde até a sua volta. Amém. Senhor, cubra estas 2 mulheres, estas 2 filhas, Senhor. Segura elas na tua presença, que a provisão, que o sustento, que o milagre esteja sobre a vida delas e que elas possam contemplar o agir de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus.
Amém. E as palmas louve ao Senhor.